Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone, canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos falar das notícias de hoje, tá? Hoje tem jogo do Santos, né? Provável escalação aí e tal. E algumas notícias sobre o Sormani também, que vai falar sobre SAF. Bom, galera, sabemos que o caso do Sampaoli, né? Era plano do Santos ali, e acho que vai ficar mais distante. Até porque sabemos que o Sampaoli sempre teve as exigências dele. Lembramos em 2019 que ele chegou, pediu vários reforços, né? Inclusive, não sei se foi ele, mas teve uns maiores erros ali que o Santos já vi que vendeu o Bruno Henrique pro Flamengo, pegou o dinheiro e comprou o Cueva, né? E o Uribe, que também foi um apontamento do São Paulo que não deu certo, foi um jogador caro na época também. Enfim, e sabemos que muitos jogadores ali, pela intensidade, pelo jeito de jogar, não é do estilo do São Paulo, que é o exemplo da zaga, né? Uma zaga lenta, o São Paulo gosta de jogar em cima, né, mais avançado, né, as linhas, né. Schmidt é um volante mais lento, acho que também com o São Paulo ele não jogaria, então por isso que eu acho que ele tem essas exigências, tá? Mas vamos ver nos próximos dias. Por enquanto, hoje o Santos vai com o César Sampaio como interino pro jogo, né? E a provável escalação, galera, o Neymar volta pro time titular. Provavelmente quem vai sair desse time é o Roleiser, tá? Eu teria feito alguma coisa diferente, mas a provável escalação é bem parecida com, voltando também com um bom tempo pro time, tá? Então o Pituca também volta pro banco de reservas. Então Brazão, o sistema defensivo mesmo que começou contra o Fluminense, Léo Godoy. Lembrando, galera, eu não falei nada sobre isso, mas a gente critica muito, tal. Mas o Léo Godoy, não tô falando que ele fez uma partidaça, mas não comprometeu, coisa que o Xemon estava comprometendo. Ele fez uma partida segura, defensivamente. E pelo que o Fluminense joga pelos lados, se fosse o Sherman, acho que teria sido pior, porque o Godoy conseguiu marcar muito bem ali, fechar muito bem o lado direito, tá? E coisa que o Sherman não conseguiu. Então por isso que ele continua titular. Espero que ele faça uma partida segura hoje também. Zé Ivaldo e Gil, Escobar, absurdo, né? Acho que o maior jogador do Santos hoje na temporada. Schmidt continuando de cabeça de área, né? Bom tempo voltando ao time. Neymar, Barreal, e o Barreal também entra no time, tá, galera? Barreal entra no lugar do Neymar, entra no lugar do Rolês, e Barreal no lugar do Soteldo, seria, né? Tiquinho Soares e Guilherme, né? Que seria para mim o único problema. Eu gostaria desse time aqui, mas com o Rolês. O Rolês não teve oportunidade ainda de jogar com esse time que está em campo, né? Com o Barreal, com o Neymar, com o Tiquinho, né? E sabemos que o grande erro do Caixinha foi o quê? Ter tirado o Tiquinho justamente quando o Neymar entrou. Por quê? Porque o Santos teve vários escanteios, e o Tiquinho é um bom cabeceador. E você tem um Neymar para cobrar escanteio com o Tiquinho na área, seria diferente, né? Então, espero que também hoje ele consiga jogar uma boa parte do jogo. Sabemos que vai ser um jogo, teoricamente, o Atlético Mineiro também não vive um bom momento, mas tem um grande time, né, galera? Tem Hulk, tem Scarpa, tem Arana, tem grandes jogadores ali, então não vai ser um jogo difícil, né? O Santos precisa da vitória hoje, galera. Estamos indo para a quarta rodada e o Santos até agora só tem um ponto conquistado, tá? Essas foram as notícias, tá? Vamos ver aqui também o que o Sormani fala sobre SAF. E caso queira ver o de completo, tá lá no canal do Sormani. Queria que o técnico Pedro Caixinha fosse demitido, tá? Ficou muito claro isso. Mas ao mesmo tempo ele falou e não disse muitas coisas. Por exemplo, a questão da folha salarial. Foi perguntado para ele: Ô Pedro, o Santos tem condições de pagar essa folha aí? Dizem que está mais de 30 milhões. Ele não respondeu. Ele enrolou, igual o Marcelo Teixeira. Enrolou, falou um monte de coisa, mas não deu resposta. Na primeira entrevista, primeira pergunta da coletiva foi feita pelo Ricardinho Martins. Perguntou para ele: escuta, você participou da demissão do Pedro Caixinha? Você foi voto vencido, foi convencido? Como é que foi? Ele também não respondeu. Disse apenas que participou. Não disse se foi voto vencido o treinador. Pedro Caixinha não tinha calibre, não tem lastro, não tem competência para dirigir o Santos. Ficou claro. Porque ele mesmo fala na entrevista coletiva que o elenco do Santos é bom. Que foi feito um investimento grande para qualificar esse elenco. Para disputar lá em cima. Mas, ao mesmo tempo, ele falou que o time pode render mais. E que o elenco sabe disso. Ou seja, jogou também um pouco nas costas dos jogadores. E elogiou o Caixinha. Mas, para mim e para muita gente, ficou muito claro de que o Pedro Caixinha é um dos principais, se não o principal responsável por esse futebol paupérrimo que o Santos está jogando. Então o torcedor do Santos quer saber quem é que vai ser o novo treinador do Santos. Tá, ele falou lá umas coisas bonitas, né? O orgulho do passado,
o Santos tem que ter, mas não pode ser saudosista. É preciso mudar a cultura, travas institucionais também precisam ser desarmadas. Ele deu como exemplo, o que é trava institucional? Aqui sempre foi feito assim e continuará sendo feito assim. É assim em todo lugar, cara. É assim em todo lugar. Você consegue mudar uma coisa ou outra. Todo clube, toda empresa, toda a instituição tem um perfil, tem um caráter. E esse é o caráter do Santos. Sempre foi assim. O Santos foi moldado assim. O Santos foi moldado assim. Entendeu? Você quer mudar uma coisa ou outra, você muda. Agora, mudar um homem de 32 anos de idade. O Pedro Martins tem 32 anos de idade. Não tem vivência de esportiva, da vida nenhuma. Mudar, ele quer mudar o que? A característica, a cultura do Santos? Não dá, velho. Não dá. Ele tem o seu jeito de ser. E assim será. Dentro dele, você vai trabalhando. Agora, querer mudar o jeito do Santos ser, o orgulho do passado, o Santos tem que ter, mas não pode ter saudosismo. Isso é uma frase de para-choque de caminhão, gente. Frase de para-choque de caminhão. Uma coisa está ligada à outra. Se ele é orgulhoso do seu passado, porque o presente não é bom, é evidente que ele tem saudades. Claro que ele tem saudade. Lógico, o ideal seria ele estar orgulhoso do passado e, ao mesmo tempo, orgulhoso do presente e com perspectiva do futuro. E sobre o futuro ele falou também que o Santos precisa trabalhar no sentido não apenas de montar um time para agora, mas mais para frente também. Aí é que entrou um negócio que me deixou muito preocupado, quando ele fala de SAF. E ele disse que não precisa necessariamente virar uma SAF. O Santos não precisa necessariamente virar uma SAF. O que o Santos precisa é de boa gestão. É o discurso do Marcelo Teixeira. O Santos não precisa virar uma SAF. Ele precisa de boa gestão. Mas o Santos não precisa só de boa gestão. O Santos é de grana. Grana. Porque ele mesmo, Pedro Martins, falou nessa entrevista coletiva que o Santos não está entre os principais times brasileiros na questão da arrecadação. Grana. Aliás, ele disse, o Santos está muito longe. E não vai ser com boa gestão que o Santos vai conseguir igualar essas coisas. Porque a boa gestão te ajuda a caminhar de acordo com o tamanho da sua passada. Beleza. Mas e quando precisa investir? Você não tem dinheiro. Já pensou em comprar contas galera, isso é complicado mesmo, tá? Porque ele falou várias coisas, tá? Eu entendo, igual o senhor falou, ele não é de futebol. Beleza, ele é um CEO, ele não tá lá pra contratar jogador, ele não tá lá pra trazer jogadores, né? Ele tá lá pra arrumar a casa, tentar organizar de melhor forma possível a parte administrativa do Santos, as coisas assim, né? Diferente do diretor de futebol. O diretor de futebol, sim. E com ele reforços, com ele quem vai sair, quem vai entrar. Mas também, óbvio, que ele também demite jogadores, demite técnico, como ele fez com o Caixinha. Mas o trabalho, a função de um CEO é totalmente diferente de um diretor de futebol, tá? Então ele olha essa parte de finanças, coisas que o diretor de futebol não. O diretor de futebol chega o presidente, quero comprar tal cara. Ele não quer saber dos cofres. O CEO não. O CEO, antes de comprar um jogador, ele vai olhar, vale a pena? Quanto tem dinheiro aí? Não, então não dá. Passa pro próximo. E assim vai. Por isso que talvez seja essa desistência do Santos aí pelo Sampaoli, né? Além que ele não deve ser um técnico que hoje está caro, como alguns aí, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo caro pelos pedidos que ele tem, né? Mas é isso, galera. Por enquanto as notícias foram essa, tá? Deixa aí, nos comentários se são a favor de SAF ou não, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal Tático News e bora pra cima ganhar hoje os 3 pontos, tá bom? Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.